Beleza, antes de eu colocar a tela aqui, vamos trocar uma ideia. Eu tô fazendo algumas reflexões. A última vez que eu falei com vocês, eu falei sobre os super-heróis, eu acho. A penúltima, não lembro. Parece engraçado, mas a faculdade, a Fabapar aqui, ela tem feito algumas reflexões a respeito dos super-heróis e as suas influências cristãs. Por exemplo, eu não sabia que muitos super-heróis, tanto da DC Comics como da Marvel, eram protestantes. Vocês sabiam disso? Por exemplo, Não. pois é, então, por exemplo, Peter Parker, vulgo Homem-Aranha, protestante. Assembleia não tem nenhum, mano, mas o único que tem a denominação na história, tem dois, na verdade. A Tempestade é Batista, dos. Como é que chama lá? X-Men. E também o Super-Homem, ele é metodista. Mas a tia May do Homem-Aranha é protestante, não fala em qual denominação é. Mas aí isso vai desencadear lá nos valores de cada um. Então, todos os super-heróis ditos cristãos foram influenciados de alguma maneira ou pela fé em Jesus Cristo ou pelo próprio Cristo. Por exemplo, o Demolidor é um cristão muito devoto, inclusive o Lanterna Verde. Eu estava lendo isso daí porque tem um artigo na minha faculdade falando disso. Eu falei assim, pensei comigo, por que não compartilhar isso com os meninos, né? Então, eu gostaria de saber, pode escrever, viu, Gabriel? Derek, Ana, entre Cristo, entre Jesus Cristo e entre o Superman ou Super-Homem, vocês conseguem notar alguma característica no Superman de Jesus Cristo? O Caio e a Ashley também podem a fraqueza. Vamos lá. Ser de outro mundo. Superman e Jesus dos heróis. O ponto fraco. Vamos lá, galera. Vamos falando aí. Eu vou ter que ir lendo porque está sendo gravado. As pessoas não enxergam o que vocês estão escrevendo. Um ser superior, Caio falou. Ambos são Salvador. O Gabriel escreveu. O mais forte dos super-heróis. Derek, mas espera, qual foi a pergunta mesmo? Se há alguma similaridade, algo no Super-Homem que é inspirado em Jesus Cristo, Derek? Se há semelhança entre os dois? Ashley, Deus não tem ponto fraco. A única diferença. Boa. Gabriel, tá. Ana Luísa Rio também. Ah, tá. Os dois salvam vidas. Beleza, Derek. Caio, quem é a criptonita de Jesus? Ana Luísa, eu pensei no Sansão, enfim. Mas é um líder. Sansão é um herói, ou Ana, do Velho Testamento, e tem muitos heróis na ficção que tem as fraquezas que o Sansão tem. Tá? Seu raciocínio não está errado, não. Gabriel do Carmo, ambos são considerados Deus. No quadrinho, sim. Derek Show, os dois vieram com objetivo para a Terra. Boa, Derek. Gabriel do Carmo. Derek salvou o mundo. Tipo, beleza, vamos lá, então. Vou colocar aqui para nós aqui um PowerPoint
E vocês já acabaram com o meu PowerPoint, vocês já falaram tudo que tinha nele já. Então, eu vou colocar o PowerPoint aqui de alegre, né? Vamos lá. Só um minuto. Compartilhar a apresentação do atual slide. Vocês estão me escutando direitinho? Estão me vendo? Estão vendo aí a apresentação? Sim! Eu gosto do Caio falando. Olha só, galera. Então, semelhanças entre Superman e Jesus. Então, a galera que curte o Superman costuma salientar os pontos parecidos do personagem com Jesus. Ambos não são do planeta Terra, como vocês escreveram aí, mas vieram para salvar o mundo. Depois nós vamos procurar versículos que vão contextualizar isso, tá? Essa imagem aí é o Superman orando de fato a Deus, tá? Nas últimas histórias dos quadrinhos, o Superman já está descaradamente cristão, viu? Protestante, metodista. Então, enfim, aí tem um desenho dele orando. Mas nós podemos apontar algumas semelhanças para a gente entender tanto a história de Cristo, como a gente também olhar a história do Superman com outros olhos. Eu lembro do último filme dele, eu até tenho o DVD aqui, só não sei se eu vou conseguir pegar ali para vocês verem. Tem um monte de DVD ali. Tem uma hora que ele tá voando, né, com a Luz Lane, e aí ele enxerga a cidade lá do alto, né, e aí ele diz assim, você consegue escutar as pessoas? E ela diz assim, não consigo. Aí ele diz assim, eu consigo escutar tudo. E elas clamam por um Salvador. Então, Superman fazendo uma referência a si mesmo como Cristo, ouvindo o clamor das pessoas que clamam diariamente por um Salvador. Então, nós vamos começar a enxergar esse tipo de coisa nos filmes, nos desenhos, nas histórias e quadrinhos do Superman. Vale muito a pena. Então, a primeira semelhança é que o Filho foi enviado à Terra. Então, está aí o Superman, né? o Kal-El, é o nome dele original, né? Depois nós vamos ver que o nome também tem semelhança com Cristo. O Kal-El foi colocado numa... Eu vou ter que interromper a apresentação, pessoal, porque eu tenho que aceitar alguém que entrou aqui. Só um minuto. Eu não consigo fazer as duas coisas. Permitir. Entrou. E aí, Débora? Oi. Gente, eu me perdi no horário. Eu lembrava que era 6h20 do último horário. E fiquei perdida. Daí eu falei, cara, hoje não é 6h20. Eu vi ali que você mandou o link. Fica tranquila, de boa. Você só perdeu um slide. Tá bom. Eu tinha preparado uma música pra gente cantar. Podemos cantar depois, né? Pode, no final a gente canta. A Ashley cantou uma música, você canta outra no final, aí já era, remata. Legal. Não, tá ótimo. Então a gente está falando, Débora, sobre as semelhanças entre o Superman e Jesus. Então a primeira aqui, o Filho foi enviado à Terra. Então nas Escrituras Sagradas, relatado em João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus enviou o seu Filho, o unigênito, ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele, ou seja, o plano de Deus era salvar a humanidade da condenação eterna através de Jesus Cristo. Então, nós sabemos esse versículo de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Então, Jesus foi enviado por Deus para salvar o mundo da condenação eterna, como também vocês escreveram nos comentários. E o Superman, da mesma forma, o Jor-El, pai de Kal-El, nome kryptoniano de Superman, enviou seu filho à Terra para sobreviver à destruição do planeta Krypton, né? E para ser o salvador da Terra. Então, ele não apenas salva o filho da destruição de Krypton, né? Isso não tem nada a ver com a história bíblica, mas tem a ver a questão dele salvar a Terra através dos poderes que ele vai ter. Então, nós vamos começar a notar o quanto de influência o Superman recebe de Jesus Cristo na sua história, ao decorrer da sua história. Lembrando que aqueles que criaram o Superman, eles criaram o Superman, isso tem entrevista falando disso, pensando numa outra figura messiânica, que é Moisés. Né? O Moisés foi o salvador do povo do povo hebreu na terra do Egito, né? Mas depois, como os Estados Unidos era um país muito protestante, e é muito protestante, essa figura messiânica foi passando de Moisés para Jesus, de maneira que toda a história do Superman, a principal inspiração é Jesus. Então, a primeira semelhança que há entre eles é que eles foram enviados à Terra pelos seus pais, né? Jesus pelo Pai Celestial, e Superman pelo Jor-El, né? Segunda semelhança que há entre eles é a origem humilde. Então, Jesus nasceu em uma manjedoura, seus pais adotivos eram de família humilde, José trabalhava como carpinteiro, provavelmente ele tinha ajudado e trabalhado com José, apesar que as escrituras não mencionam nada diretamente a isso. Mas é provável que tenha sido, porque naquela época o filho ajudava o pai no serviço e o filho aprendia a profissão com o pai. Jesus tinha pai adotivo? Ora, se Deus é o pai de Cristo, é o pai de Jesus, então José e Maria foram os pais escolhidos por Deus para serem os pais adotivos de Jesus. Então, Maria e José educou Jesus, criou Jesus e preparou Jesus para o ministério, para a obra. Então, mas a origem é humilde, como a Bíblia nos descreve, né? Nasceu numa manjedoura, num estábulo cheio de animais, não tinha lugares na hospedaria, e eles depois viajaram para o Egito, no lombo de um burrinho, enfim. Uma origem muito humilde de Jesus, assim como do Superman, que nasceu em Krypton, no planeta, mas foi enviado à Terra, e a sua nave pousou em uma cidadezinha do interior do Kansas, chamada Smallville. Tem até a série, alguns de vocês devem ter assistido. Kal-El foi logo chamado de Clark Kent e teve a sua profissão em uma fazenda. Então, ele cresceu em uma fazenda, né? De origem muito humilde. A terceira semelhança que nós vamos ver aqui são os pais adotivos, exatamente, a origem humilde e os pais adotivos, como está aí no quadrinho do Superman, né? A origem secreta. Então, diz o seguinte: os pais adotivos do Superman se chamavam Marta e Jonathan, já os pais terrenos de Jesus chamavam Maria e José, e até as iniciais foram inspiração, né? Se prestar atenção, ambos têm pais com as mesmas iniciais, M e J. Então, Marta, está na Bíblia também o nome. Marta é a prima de Maria, aquela que
aquela que deu à luz a João Batista, que preparou o caminho do Senhor. E Jonatas é considerado um dos homens mais honrados da história bíblica, sendo o grande amigo do rei Davi. Então, até os nomes são bíblicos também. Então, assim como Jesus teve seus pais adotivos e o criaram para sua missão, o Superman também, os seus pais sabiam do seu poder, os seus pais também o educaram, os seus pais também o ensinaram, né, para que ele pudesse, com responsabilidade e com entendimento, manifestar o seu poder para a causa certa, para a coisa certa. Quem viu Smallville, por exemplo, a série, o Clark Kent, né, jovem ainda, ele era tentado a usar o seu poder em benefício próprio, né? E o tempo todo ele lembrava dos conselhos dos seus pais, especialmente do seu pai, que morreu quando ele ainda era jovem, né? Para que ele tivesse responsabilidade com o poder, com o seu poder. A quarta semelhança, inimigos em comum. O Superman tem vários inimigos, né? O mais famoso deles é o... Nossa, esqueci agora. Lex Luthor. Lex Luthor, obrigado, cara. Lex Luthor, que também tem origem na história bíblica, quando um dos grandes inimigos é o humanismo, tá? É quando o ser humano confia nele mesmo mais do que qualquer outra coisa. Porém, o Superman tinha outros inimigos também, e um dos grandes inimigos do Superman era o Zod, né? Zod era um general que tinha como objetivo governar Krypton, custe o que custar, o planeta do Superman. Seu plano foi frustrado e ele foi expulso do planeta natal. Zod é um dos grandes inimigos do Superman. Olha que interessante, ele queria conquistar o planeta Krypton e foi expulso do planeta. Nas escrituras sagradas, aprendemos que o Lúcifer tinha uma grande posição do céu e deixou seu coração se corromper, onde tentou ser maior que Deus, e assim foi expulso do paraíso. Lúcifer, então, se torna Satanás, onde o próprio já tentou Jesus quando estava fazendo o jejum de 40 dias no deserto. Então, o Zod ele é expulso do planeta Krypton e depois ele vai afrontar o Superman na Terra. E Lúcifer foi expulso do céu porque quis ser maior que Deus, e agora ele veio o quê? Não apenas tentar Jesus na Terra, como está descrito aqui no texto que está lá em Mateus capítulo 4, mas também veio prejudicar a humanidade. Então, o Zod, ele tenta destruir a Terra também, os habitantes da Terra, assim como Satanás tenta destruir os filhos de Deus. Então, a quarta semelhança aí na história. A quinta semelhança que nós podemos enxergar na história de Superman é o início da jornada. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23, Jesus, o texto afirma que Jesus tinha 30 anos quando começou seu ministério, se revelando ao mundo. Seu ministério durou 3 anos, quando ele foi crucificado com a idade de 33 anos. E no filme Superman de 1978, a primeira produção, o herói se revela ao mundo aos 33 anos. Semelhança parecida entre as idades. Ok? Então, a inspiração foi a mesma também em 1978, quando foi feito o primeiro filme. A sexta semelhança, a origem do nome. O sobrenome da família kryptoniana do Superman é El. É uma palavra hebraica para Deus. Como na história de Cristo, Deus envia seu Filho para proteger o mundo e mostrar-lhes o caminho. Então,
Superman tem o nome, né, hebraico de Deus, assim como Cristo também é Deus, ok? Kal-El. E o pai do Superman chamava Jor-El. A sétima e penúltima semelhança que nós vamos ver aqui é fazer a vontade do Pai. No filme O Homem de Aço, quando Clark Kent encontra seu pai biológico, Jor-El, ele é guiado para uma decisão definitiva, ou seja, Clark é levado a cumprir o papel como herói da Terra, segundo os ensinamentos do seu pai, Jor-El. Está aí no desenho, aí no quadrinho ao lado. Quem está segurando ali o Superman é o Jor-El, né, o pai do Superman. E assim também, essa história é inspiração bíblica. Jesus deixa claro que ele não veio para fazer a vontade dele, mas sim a vontade de Deus, como citado em João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus veio cumprir um papel, não para si mesmo, mas para abençoar todos os povos da terra, assim como o Superman também faz na sua jornada. E a oitava semelhança que eu separei para nós aqui hoje, né, é a morte e ressurreição. Quem leu os quadrinhos do Superman e assistiu os filmes, né, sabe que o Superman também ressuscitou. Em cumprimento de sua missão para resgatar a humanidade da condenação eterna, Jesus é o Cordeiro de Deus enviado ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu com a morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então, nós sabemos dessa história, como o salário do pecado é a morte. Então, todos que pecaram precisam necessariamente pagar com a vida o preço do pecado. As pessoas antigamente matavam os animais, algo tinha que morrer, mas Cristo, sendo o Filho de Deus, imaculado, ele se oferece como sacrifício vivo e definitivo, de maneira que ninguém mais precisaria sacrificar alguma coisa ou a si mesmo. Então, ele se entrega por nós e ressuscita ao terceiro dia, e depois lá em Atos capítulo 1 diz que ele ascende aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. No arco do filme Batman vs Superman e Liga da Justiça, vemos o Superman entregando a sua vida para matar o Apocalipse. Logo, ele é ressuscitado para poder ajudar a Liga da Justiça a enfrentar um inimigo ainda mais poderoso. Então, ele também se entrega naquele momento. É necessária a entrega dele, o sacrifício, para que as pessoas pudessem ser salvas por causa de toda a calamidade que estava acontecendo. E aqui, para nós encerrarmos nosso estudo de hoje, alguns versículos para nós entendermos a influência disso tudo. Então, João capítulo 3, versículo 16 e 17 diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Uma coisa interessante na história do Superman é que há um momento em que ele olha a humanidade e diz assim: eles são confusos, eles são maus, eles matam uns aos outros, mas eles também têm uma inclinação sublime à bondade. Então, eles, quando se convencem do erro, eles ajudam uns aos outros, eles procuram sanar a calamidade uns dos outros, e porque eles têm isso, vale a pena lutar por isso. Então, o Superman, ele sabe que a humanidade tem problemas,
mas ele escolhe ajudar a humanidade a se salvar de si mesmo, assim como Deus faz com a gente também. Porque nós somos maus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho para nos salvar, não apenas da condenação eterna, mas de nós mesmos, da nossa natureza caída. Em 1 João, capítulo 4, versículo 9, diz: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. É interessante que em muitos quadrinhos o Superman ele salva o mundo da plena destruição e a vida prossegue, né? Em 1 João, capítulo 4, versículo 10 ao versículo seguinte, diz: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação para o perdão dos nossos pecados. E 4 versículos depois está escrito: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Então, essa é a conclusão. Deixa eu interromper aqui para vocês me verem novamente. Né? Então, a inspiração do Superman é Cristo. Assim como nós vamos ver alguns super-heróis tendo também a sua inspiração não apenas em Jesus Cristo, mas na fé cristã. A Ana falou aí de Sansão. Sansão é um super-herói com força sobre-humana, né? Mas que tinha suas fraquezas, e nós vamos ver muitos super-heróis ali inspirados em personagens bíblicos que teve as suas fraquezas. Então, há super-heróis que não foram inspirados por Jesus, mas foram inspirados pela Bíblia. Muitos mesmo. Mas hoje eu gostaria de trazer para vocês aqui a história do Superman. Na próxima, nós podemos trazer do Homem-Aranha, de qualquer um outro que teve inspiração bíblica também. Beleza? O Gabriel falou para nós falarmos dos vilões. Nós vamos falar dos vilões também. Beleza? Eu quero ouvir vocês, se alguém tem alguma coisa a dizer. O Batman não. Alguém quer complementar, acrescentar, falar alguma coisa? Mano, agradecer, foi muito massa mesmo a palavra. Cara, eu nunca tinha pensado, né, nessas comparações, essas semelhanças. Eu falo muito ao meu coração. Eu acho incrível, né, como os caras conseguem fazer essas semelhanças muito bem feitas, né? Igual o filme de Nárnia, um filme que vem à minha cabeça é o Matrix também, e os outros super-heróis. Então os caras conseguem, tipo assim, fazer umas semelhanças muito boas, que e também é algo que a gente pode chamar a atenção de outras pessoas, né? Às vezes alguém que não crê em Deus, ou é ateu, que não vai à igreja, é um instrumento para a gente falar, né, de Jesus para essas pessoas, né? Através de super-heróis e filmes também. Então, sensacional, mano. Maravilha, Caio. Alguém mais quer falar? Só agradecer, foi sensacional, eu gostei demais, demais. Muito interessante. O Gabriel falou ali, tranquilo, Gusta. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Eu não enxergo nada quando eu ponho essas telas, irmãos. Eu não sei se é que eu não sei mexer. O Gabriel já tinha falado anteriormente para nós falarmos dos vilões. É interessante nós falarmos mesmo. Gabriel, filme ruim. Que isso, Gabriel? Beleza. O Gabriel falou uma coisa interessante, Augusto, nos comentários, que falou que o S, super-homem, fala de Deus também, né? Que Deus, Jesus é como se fosse a esperança também, né? E o S significa esperança também. Maravilha, excelente.
Se a gente começar a mexer, eu peguei 8 similaridades, quase que não sai, hein? Mas tem muitas outras, a gente vai começar a achar um monte. Ah, uma coisa que veio também na minha cabeça, mano, que ele vem de origem humilde, né? E quando ele foi para uma cidade grande, viu coisas melhores, vamos dizer assim, que isso vem na série do Smallville, que eu, minha adolescência inteira, assisti a série do Smallville. Ele não se corrompeu, né? Mesmo tem todos os poderes, vendo atrás da parede, fazendo tudo que ele podia, todos os poderes que ele tem, ele não se corrompe, né? Com todas as tentações que ele tem. E é muito bom, e é isso aí. Exatamente. Muito bom. E aí, Débora? Então, acho que nem precisamos cantar, né? Vocês já cantaram? Foi ótimo o PG, daí a gente canta mais lá no culto. Beleza, a gente vai cantar no culto. O culto hoje, o tema é apimentado, hein, galera? E desculpa mesmo ter atrasado. Fica fria. No meio o negócio, mas tudo bem. Foi muito Fica legal. Fria. Então, olha, 7h30 daqui, 1 hora lá na igreja, hein, galera? Beleza? Então, Débora, ora por nós, encerrando. Ora. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada por esse estudo, por essa oportunidade que a gente tem de ouvir o Gusta falar, de aprender um pouquinho com coisas que muitas vezes a gente nem pensa e quando a gente para pensar, ensina tanto para nós. Ó, Deus, abençoe cada adolescente que está aqui, cada família de cada um, abençoe as nossas vidas em todos os nossos afazeres, que nós possamos sempre refletir o Senhor em tudo que a gente fizer. Abençoe o restante desse sábado, o nosso culto lá, Deus, que seja uma bênção também. Abençoe a vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe, galera. Valeu, até mais. Até daqui a pouco.